Hoje, então, nós vamos falar sobre o comportamento inadequado de Cornélio, tá? Atos 10, do 23 em diante, certinho? Vamos lá, então, diz assim o texto: Pedro, pois, convidando-os a entrar, hospedando-os, no dia seguinte, levantou-se e partiu com eles também alguns irmãos dos que habitavam em Jope, foram em sua companhia. Muito bem, nós estamos lendo e nós observamos a história de Cornélio. Cornélio morava em Cesareia, mandou chamar Pedro em Jope, uma cidadezinha próxima ali, também no litoral ali de Israel. Pedro então os recebeu, né? No caso, recebeu os enviados, né? Os dois domésticos e o soldado de Cornélio, né? Lembrando que Cornélio era um oficial romano, era um centurião. Então Pedro os recebeu ali em sua casa, em Jope, e a ideia era no outro dia partir para Cesareia. Bom, essa é a ideia, para atender o chamado de Cornélio. É isso daí. Então vamos lá. No verso 24 diz: no dia imediato, ou no dia seguinte, entrou em Cesareia Cornélio em Cesareia. Quer dizer, Pedro e os demais entraram em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos, né? Cornélio, então, fez uma reunião. Cornélio estava esperando que Pedro viesse, né? Então, chamou algumas pessoas, possivelmente parentes, amigos, né? Vizinhos e tal, sei lá, chamou lá uma turma lá, para também acompanhar a explicação, né, que Pedro iria dar no caso do Evangelho, certo? Então é isso daí. E aí o verso 24 diz isso: ele reuniu parentes e amigos íntimos, pessoas mais próximas ali e tal, para ouvir o apóstolo Pedro, né? Muito bem. Verso 25 diz: aconteceu que, indo Pedro entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro, e prostrando-se lhes aos pés, o adorou. Olha o que Cornélio fez. Por isso o tema deste devocional é o comportamento inadequado de Cornélio. Por isso é o tema. Porque olha o que Cornélio fez. Quando Pedro entrou na casa de Cornélio, Cornélio saiu ao encontro dele. E ao sair ao encontro dele, ele se prostrou, né, diante de Pedro. E diz o texto aqui que o adorou. Esse é um comportamento que o próprio Pedro vai dizer agora, daqui a pouco aqui, né, no verso. Esse é um comportamento inadequado, errado, né? Por quê? Porque nenhum homem deve se prostrar diante de outro homem para adorá-lo. Em nenhuma hipótese isso é permitido nas Escrituras Sagradas. Em nenhuma hipótese. E Cornélio fez isso. Claro, foi na simplicidade dele, foi na falta de informação dele, né? Exatamente, é isso mesmo. Mas ele o fez, né? Ele fez. O problema não é quando as pessoas, de alguma forma, têm alguém por grande respeito e começam a endeusar essas pessoas, né? Esse é um problema, mas o problema maior é quando as pessoas aceitam esse endeusamento, digamos assim, né? Essa adoração, né? E Cornélio fez algo inadequado. Mas, por outro lado, Pedro fez
aquilo que um servo de Deus, um cristão genuíno, um líder religioso genuíno deve fazer. Olha o que Pedro fez, verso 26. Pedro diz assim: mas Pedro o levantou, dizendo: ergue-te, que eu também sou homem. Então Pedro disse para Cornélio: Cornélio, fique de pé. Você é igual a mim, eu também sou homem. Tá? Nós somos iguais. Você não tem que se prostrar e me adorar, né? Quem disse isso foi Pedro. Eu sei que Pedro é adorado por aí, mas se Pedro realmente pudesse responder a essas pessoas, ele diria: parem com isso, levantem-se, né? Porque eu sou igual a vocês, eu não tenho que ser adorado. É isso que o texto bíblico diz claramente, né? O verso 27, falando ainda, Pedro diz: falando com ele, encontrando muitos reunidos ali. Tá? Primeiro, Pedro repreendeu Cornélio. Quando Cornélio foi e prostrou e o adorou, Pedro logo disse: levanta-te, porque eu sou um homem igual a você. Nada de adoração, nada aqui dessas coisas, porque eu sou homem igual a você, eu não sou digno de ser adorado, porque eu não sou Deus. Só Deus deve ser adorado. Jesus já tinha falado isso lá, né? Em Mateus 4, lá, Jesus deixou bem claro que só Deus pode e deve ser adorado, né? Só devemos prestar culto a Deus. É muito claro o texto bíblico, né? E aqui Pedro é repreendido e no verso 27 ele fala, né? Falando com Cornélio, né? Encontrando muitos reunidos ali. Então, Pedro falou com Cornélio isso, né? Logo o repreendeu, entrou na casa, né? E encontrou muita gente ali. Provavelmente a casa de Cornélio era uma casa com considerável espaço, né? Ele era um oficial romano, né? Então não era uma casinha, devia ser uma casa com razoável espaço, né? Para receber um número considerável de pessoas, né? O 28 diz: a quem se dirigiu dizendo: vós bem sabeis. Olha bem que Pedro diz à multidão, uma pequena multidão que está reunida ali: vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça. Aqui ele poderia ter dito etnia, mas é uma linguagem que é mais contemporânea, né? Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Quer dizer, aquela visão que Deus dera a Pedro entendeu claramente de que ele deveria, como nós já falamos aqui, pregamos em outros textos aqui, que Pedro deveria pregar o evangelho a todas as pessoas, sem preconceito algum. Por quê? Porque a mensagem do evangelho, ela é universal, tá? A mensagem do evangelho é universal. Então Pedro está dizendo isso, né? Que, claro, um judeu, geralmente, ele não se ajuntava, ele não ficava reunido, ele não andava como um gentil. Mas Deus disse: não, isso não existe em relação a Cristo, em relação ao reino de Deus. Todas as pessoas devem ser alcançadas por Jesus Cristo. E a mensagem do evangelho deve ser levada, né? Nós já aprendemos isso. Muito bem. E para a gente fechar aqui, respondeu-lhe Cornélio: faz hoje 4 dias. O versículo 29 diz: por isso, uma vez chamada, vim sem vacilar. Pergunto, pois, por que razão mandaste me chamar? Pedro está perguntando: por que vocês mandaram me chamar? Qual é a razão disso? Qual o motivo disso? Aí Cornélio agora vai responder, vai explicar o que nós já sabemos, né? Mas vou ler um pouquinho aqui. O verso 30, eu estou em Atos 10, agora 30.
Respondeu-lhe Cornélio: faz hoje 4 dias que por volta desta hora estava eu observando em minha casa a hora 9 e de oração, ou seja, ele estava orando. Alguns textos trazem a expressão também jejuando. E eis que se apresentou diante de mim um varão de vestes resplandecentes. E o varão disse, E disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas lembradas na presença de Deus. Aí Cornélio segue e depois a gente vai ver que Pedro vai explicar o evangelho para Cornélio e todas as pessoas que estão ali presentes, ouvirão a palavra de Deus. Bom, voltando ao nosso tema, e depois a gente vai continuar, se Deus assim permitir, amanhã mais comentando Atos, Mas voltando aqui, focando no tema nosso, o comportamento inadequado de Cornélio. Então Cornélio aqui, ele teve um comportamento, como eu já expliquei, inadequado. Porque nenhum homem deve ser o quê? Adorado. Nenhum homem deve ser adorado. Nenhum homem, nenhum tipo de imagem que represente qualquer tipo de homem ou mulher deve ser adorada. Ninguém deve se prostrar diante de um homem, diante de uma representação dele, uma imagem dele, porque isso é idolatria, E está muito claro aqui. Foi por isso que Pedro, ali presente, junto com Cornélio, ele repreendeu Cornélio. Ele disse: levanta-te. Como nós já lemos, quando Pedro chegou na casa de Cornélio, correndo, logo prostrou aos pés de Pedro e o adorou, como diz o texto. Mas Pedro falou: levanta-te, fique na mesma posição minha, no mesmo nível, digamos assim, na mesma posição, nós somos iguais. Eu não devo ser adorado. Pedro é como se dissesse exatamente isso: eu não devo ser adorado porque sou um homem igual a você. É isso que Pedro responde a Cornélio. Que todos nós entendamos e não tenhamos um comportamento inadequado. Que entendamos que de capa a capa a Bíblia diz que só Deus deve ser adorado. Só Ele deve receber a glória. A glória. Todos nós, seres humanos, somos criaturas de Deus. Somos criaturas de Deus, fomos criados por Ele. E todos os seres que foram criados não devem ser adorados. Só o Criador deve ser adorado. Só Deus deve ser adorado. Que entendamos isso e que também não tenhamos um comportamento inadequado, como teve Cornélio. Mas foi, claro, na inocência dele ali, no primeiro contato com o apóstolo. Mas aí é claro que o apóstolo o repreendeu e ele entendeu, o Evangelho de Cristo Jesus. Só Deus deve ser adorado, só Ele deve ser realmente adorado. Devemos nos prostrar só diante de Deus, só diante do Senhor, Essa é a palavra de Deus. Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Que Deus abençoe seu coração, E que possamos adorar só o Senhor. Ele sim é digno de toda a honra e de toda a glória. Em nome de Jesus. Vamos orar? Deus, muito obrigado por estarmos aqui em Tua presença mais uma vez. Queremos te agradecer e engrandecer o Teu nome. Só Tu és digno de adoração, Senhor. Nós o adoramos, todos nós, homens, somos iguais. Mas Tu, Senhor, és o Criador dos céus e da terra. A Ti, sim, ó Deus, devemos adorar. E nós o adoramos nesta manhã, em nome de Jesus. Abençoe cada pessoa, cada vida que está ouvindo esta palavra. Que todos nós tenhamos um comportamento adequado, correto diante da Tua palavra. E vivamos de acordo com a Tua palavra. Em nome de Jesus, fique conosco, nos dê Tua graça, nos dê Tua bênção, em nome de Cristo Jesus. Fique conosco, abençoe esse grande, imenso país, abençoe as autoridades constituídas desta nação, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém
Deus abençoe, bom dia. Compartilhe essa mensagem abençoou sua vida, falou seu coração, compartilhe essa mensagem. Eu vou colocar meu canal aqui do YouTube. Se você não é inscrito, se inscreva no meu canal em nome de Jesus e Deus abençoe. Bom dia. Amanhã estaremos aqui às 8 horas, se Deus permitir. Amém. Deus abençoe.